Blasfêmia! Blasfêmia! Todos ouviram isso? Uma vez, encerrando mais um mês na presença do Senhor e também encerrando essa série de mensagens que nós intitulamos Um Novo Olhar sobre a Páscoa. E contrariando aí todas as perspectivas, né, que falam a respeito do herói da nossa Páscoa, a gente sabe que Jesus é o vencedor, Jesus é aquele que representa esse herói da Páscoa, mas a gente abordando uma perspectiva de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, né, por ocasião da Páscoa, e essas pessoas são consideradas por nós vilões que estiveram diante de Jesus. Então, nós falamos a respeito da religiosidade, representada ali na pessoa de Caifás, né, que era um sumo sacerdote, e ele mesmo tendo a condição, a qualificação teológica necessária para interpretar as profecias a respeito do Messias, então, por mais que ele tinha o entendimento da religião, ele estava diante de Jesus e não percebeu Jesus. E nós conseguimos refletir um pouquinho sobre isso, como às vezes esse Caifás, ele também está em nós, que somos religiosos, mas às vezes a nossa religião nos impede de ver Jesus e de perceber quem ele de fato é. Depois nós falamos a respeito de Pilatos, né? Pilatos também é um vilão da história, a gente fica muito irado pelo fato de Pilatos sendo um político, um governador, com toda a autoridade possível para condenar, mas também para libertar, haja vista que ele libera o próprio Barrabás, né, que era um criminoso conhecido daquela região. Caifás, ele rejeita a sua consciência, que dizia que Jesus era justo. Ele rejeita os conselhos, inclusive da sua esposa, dizendo, olha, não se envolva com esse homem porque ele é justo. E mesmo assim, Caifás, Pilatos, calou a sua consciência, calou bons conselhos e quis lavar as mãos. Ou seja, ele não quis assumir a responsabilidade que lhe era devida diante de Jesus. E muitas vezes nós também agimos como Pilatos. Às vezes, diante de uma fala de Jesus ou diante de reconhecer a autoridade de Jesus para fazer aquilo que ele pede, às vezes a gente também lava as mãos. A gente acha que a gente não tem muito a ver com certas coisas, né? E a gente se exime da responsabilidade. Semana passada nós falamos sobre talvez o maior de todos os vilões, né, que se trata de Judas Iscariotes. E nós conversamos sobre o porquê Judas é uma figura tão odiada, né? Porque Judas, ele, diferente de um religioso que não conhecia Jesus, diferente de um político, Judas, ele era um discípulo, né? Ele caminhava com Jesus, ele conhecia Jesus, ele sabia quem Jesus era, mas mesmo assim ele preferiu o caminho de utilizar Jesus para obter lucros pessoais. E nós vimos também como nós nos identificamos com isso, né? Quando a gente usa Jesus para chegar em determinados fins. Então não ache que esses personagens estão muito distantes de nós. Na verdade, às vezes esses personagens que a gente não gosta, que a gente chama de vilão, às vezes a gente está olhando no espelho quando a gente fala sobre eles. Então, hoje eu quero refletir nesse último sermão sobre Pedro. Pedro também esteve diante de Jesus neste momento da Páscoa. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26. Capítulo 26 de Mateus, dos versos 69 ao 75. E Pedro, ele esteve na ceia com Jesus. Mas esse é um momento posterior. É um momento posterior que ele teve contato, né, com Jesus, e eu gostaria de observar exatamente essa cena aqui para a gente aprender algumas lições nessa noite. Mateus 26, a partir do 69, nos diz assim o texto. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse,
também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sua palavra. Mais uma vez nós rogamos a sua bondade, a sua misericórdia, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos, ó Deus, aprender as lições aqui contidas, para que não venhamos, Deus, a desperdiçar a nossa vida, os nossos momentos diante do Senhor, mas que, diferente dessas pessoas que estão aqui como instrução para nós, a gente possa agir de maneira assertiva, ó Deus, com fé no Senhor e acreditando que o Senhor é aquele que, por meio do seu Espírito Santo, nos guia, nos orienta em toda a verdade. Que o Senhor abençoe sua igreja, que o Senhor abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos aqui diante de uma cena, então, bem específica, e daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou falando que Pedro esteve diante de Jesus nesse momento. Pelo que o contexto aqui indica, nós estamos falando aí de uma noite fria, né? Haja vista que as pessoas estão perto das fogueiras, né? Se aquecendo ali o seu corpo. E essa noite fria, essa frieza, ela não tinha, pelo menos para Pedro, só a ver com esse clima externo, mas também havia uma espécie de frio no seu coração a respeito do que está acontecendo dentro daquele julgamento onde Jesus entrou. A gente lembra que quando Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus à distância, lembram disso? Então, quando os guardas chegam no Getsêmani e Jesus olha para um lado, os discípulos sumiram, né? Todos aqueles que disseram: nós estaremos com você mesmo que custe a nossa vida. Um pouquinho antes, Jesus falou a respeito disso e Pedro declarou. Ele falou: Senhor, pelo Senhor eu morro. Eu não vou te abandonar, não vou te negar. E o texto fala que todos os outros discípulos também concordaram com essa palavra. Ou seja, todos os discípulos concordaram com o fato de que não negariam, não deixariam Jesus, mesmo que isso custasse a sua vida. Mas bastou Jesus receber o beijo de Pedro e os guardas se apoderarem de Jesus, e todos os discípulos correram. Todos eles fugiram. Pedro foge e se esconde atrás de uma árvore, penso eu, e vai ali de longe, né, vai sondando, e os guardas levando Jesus, e ele vai seguindo a uma distância considerável para que não fosse percebido, não fosse visto. Mas ele está preocupado, ele quer saber como essa história vai acabar. E geralmente acontece isso. Quando a gente sabe que alguém que a gente se preocupa, quando a gente sabe que alguém que a gente ama entra numa situação difícil, parece que a gente sofre junto. Né? Você talvez já teve a experiência de, por exemplo, levar um familiar seu para um hospital, e aí ele entra naquela sala e você fica angustiado, esperando o que será que está acontecendo, será que ou quando alguém está perto de você, está com dor, né? Você fica ali angustiado. Então, o sofrimento das pessoas que nós amamos gera um tipo de sofrimento em nós também. E eu imagino que Pedro está nessa angústia, ele está de longe ali espiando, ele está vendo o que aconteceu, mas de repente Jesus entra para dentro do Sinédrio. E agora ele está ali fora, ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. E aí ele fica ali angustiado, imagina ele meio ansioso, e agora Jesus está lá, e o que está acontecendo? Será que ele vai escapar? Será que estão, estão batendo nele? O que está acontecendo com Jesus lá dentro? E
como a gente lembrou aqui, né, ele havia, para além, né, dessa possibilidade de Jesus estar em sofrimento lá dentro, tem esse sofrimento ainda de ele saber que ele tinha jurado não negar Jesus, não se afastar de Jesus, né, e aí agora ele está aqui misturado, né, com pessoas estranhas, sentado ao redor aqui de um fogo que não foi aceso por causa da comunhão, mas que foi aceso por causa da conveniência. Vamos acender fogueiras para a gente ficar aqui vendo o que vai acontecer com esse tal de Jesus aí. E aí Pedro está ali ao lado daquele fogo, e aquele fogo está apenas ali disfarçando, aquecendo o seu exterior, mas na verdade não está esquentando, né, o seu coração. E o que a gente percebe aqui é que Jesus está lá dentro e Pedro, né, está aqui fora. Jesus está lá dentro sofrendo as acusações, as agressões, e Pedro está aqui fora escondido. Esse texto fala sobre 3 perguntas simples, 3 oportunidades que Pedro teve de declarar ali publicamente a sua fidelidade a Jesus. No entanto, as 3 vezes que essas perguntas simples foram feitas a ele, ele optou pelo caminho mais fácil, que era o da negação. É engraçado que Pedro ele não é um traidor. Quando a gente vai, né, olhar assim, a relação dele com Jesus, Pedro não é um traidor, você não chamaria ele de traidor. Pedro ele é um discípulo, ele também conhecia Jesus, ele viveu com Jesus, ele foi tocado, né, por Jesus, ele viu a glória de Deus manifesta em Jesus, quando eles vão lá para o monte, né, da transfiguração. Jesus leva Pedro, Tiago e João, e Jesus sobe aquele monte e lá é revelado a glória de Cristo. Quando Jesus se transfigura e aparecem ali Moisés, né, representando a lei, os profetas, né, representado por Elias, e Pedro fica maravilhado com aquela experiência, e ele, inclusive, nem quer descer mais da montanha, ele quer ficar lá em cima. Vamos fazer tendas aqui, vamos ficar aqui, né? E aí vem a voz do céu que fala, ele é meu filho, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvis. E aí Jesus acaba com essa ilusão, né, de viver no monte, de viver nessa suposta aventura espiritual. Jesus fala, vamos descer, porque a realidade está lá embaixo. As pessoas que precisam ouvir o evangelho estão lá embaixo, né? E aí o Pedro tem que descer da montanha. E Pedro teve essas experiências, ou seja, ele constatou com os próprios olhos que Jesus de fato era o Filho de Deus. Aliás, né, o Juninho acabou de mencionar aqui, quando indagado sobre quem Jesus era, né, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Quem estão dizendo que eu sou? E aí eles dizem, olha, estão dizendo que o senhor é um profeta aí, Jeremias, Isaías, sei lá, alguém, Elias, né? E aí Jesus pergunta para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E por que essa pergunta de Jesus? Porque os discípulos estavam num círculo de intimidade mais profunda. Uma coisa é as pessoas que ouviram falar de você, enfim, emitir uma opinião a seu respeito. Outra coisa é essa opinião dada por alguém que convive com você. E Jesus pergunta então para os seus, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro vai dar essa resposta, né, que foi mencionada, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, olhe Pedro, muito bem, parabéns, você falou corretamente. Só que isso não veio de você, foi o Pai que revelou isso para você. Então todos aqueles que têm a experiência de constatar que Jesus é o Filho de Deus, só podem ter feito isso por causa da revelação de Deus, por meio do Espírito Santo. E Pedro é uma figura tão interessante, a gente se identifica muito com ele, eu escolhi ele de propósito, porque talvez ele é o discípulo de Jesus mais parecido com a gente. Ele é
um tanto interessante, assim, as suas posturas, né? Ele tem esses rompantes de espiritualidade, mas daqui a pouco ele está bem carnal, ele está correto, daqui a pouco ele está totalmente errado, ele tem ações corajosas, mas daqui a pouco ele está totalmente covarde, ele tem fé, mas daqui a pouco ele perdeu a fé. Parece vocês aí de vez em quando ou não? Né? Daqui a pouco ele está com fé suficiente para sair do barco e andar sobre as águas. Mas ao mesmo tempo ele começa a duvidar e afunda. Ele é corajoso para tirar a espada e cortar a orelha do soldado. Mas quando ele vê que a coisa está séria, ele some e foge. Ele é corajoso para cortar a orelha do soldado, mas ele é covarde para responder uma pergunta tão simples. Ei, você também é um seguidor de Jesus, né? Você é um discípulo dele, né? Não, nunca vi na vida. Né? Então Pedro é esse camarada aí que na hora da pressão, na hora que ele foi pressionado, ele escolheu negar Jesus. E a pergunta para nós hoje é exatamente essa: será que nós também não fazemos o mesmo? Será que de alguma forma, não só com palavras, mas será que de alguma forma a gente também não tem negado Jesus? De alguma forma, será que a gente tem demonstrado que não conhece Ele? Será que quando essa pergunta é feita, quando nós estamos diante desse questionamento, a gente também não se esquiva por medo, por pressão? Nós vamos olhar aqui para este texto e eu gostaria de ver com vocês aqui 3 atitudes de Pedro que é possível que a gente repita, né, ainda hoje. O primeiro ponto é que Pedro ele seguiu de longe. O versículo 58 diz isso, né, que Jesus estava sendo levado e Pedro o seguia de longe. E por que esse versículo é interessante, apesar de não estar aqui no contexto que a gente leu, mas vamos lembrar que isso faz parte de uma narrativa. A gente chegou aqui numa determinada cena que foi antecedida por outra. Nessa cena anterior, a gente tem esse versículo. Pedro o seguia de longe. E esse ponto aqui, teologicamente, para nós é bem importante, porque isso mostra uma espécie de movimento espiritual. O que acontece aqui é que, antes da negação, Pedro se afastou de Jesus. E ele não está mais andando com Cristo, ele não está do lado de Jesus, ele está afastado dele, ele está seguindo Jesus, mas de longe. Conseguiram perceber a ideia aqui? Existe, né, dentro da teologia reformada, né, esse ponto da perseverança dos santos, né, que o Senhor concede graça para que a gente persevere, né, caminhando, para que a gente persevere no caminho do Senhor. Mas essa doutrina é um alerta para a gente também, no sentido de mostrar que existe uma espécie de ilusão de uma proximidade espiritual. Nem todos aqueles que estão próximos de Jesus estão perseverando nele. Mas se existe uma trajetória que está fadada ao fracasso, é quando a gente começa a se afastar de Jesus. Esse é o primeiro passo da apostasia. Porque a gente talvez não negue Jesus de imediato, quando a gente está próximo dele, quando a gente está numa relação mais profunda. Mas a apostasia, o afastamento total de Deus, ele vem com pequenos passos para longe de Jesus. Então, certas circunstâncias na vida vão fazendo a gente se esconder, vão fazendo a gente seguir Jesus, optar em seguir Jesus, mas mais de longe, sabe? Não tão próximo para que ninguém perceba que eu sou um discípulo dele também. Não tão próximo a ponto de que eu acabe também arcando com certas consequências de caminhar com Jesus. Isso é bastante importante. Existe uma ilusão da proximidade espiritual. Olha, Pedro, ele está em torno de Jesus, ele está próximo, mas Pedro já não está com ele. E, como a gente tem afirmado aqui, a distância, você se distanciar de Jesus, não mantém você numa neutralidade. A gente aprendeu isso com Pilatos também.
Então, o fato de você se distanciar de Jesus não vai deixar você neutro. Eu não estou nem próximo de Jesus, mas também não estou desviado, né? Eu não estou próximo de Jesus, usufruindo de tudo aquilo que eu posso, mas também não estou tão afastado assim. Eu estou seguindo Jesus meio de longe aqui, mas eu estou com Jesus, né? Esse é um tipo de ideia, né, que a gente tem, mas acontece o seguinte: distanciar-se ou distanciar-se de Cristo é o início da apostasia. Se você começar a fraquejar na sua espiritualidade, você vai começar a ser fraco em tudo. Se você começar a se afastar de Jesus, daqui a pouco essa relação com Jesus vai ser afetada de tal maneira que você vai começar a negá-lo também sob pressão. E a pergunta aqui, ou a reflexão que cabe para a gente fazer é exatamente essa, né? Quantas pessoas hoje também não estão seguindo Jesus de longe? Quantas pessoas talvez estão próximas de Jesus, participam das atividades religiosas, mas não usufruem de uma comunhão com Jesus? Pessoas que conhecem a confissão de fé, pessoas que conhecem a teologia, pessoas que conhecem a própria palavra de Deus revelada, mas ao mesmo tempo elas estão frias espiritualmente, não oram, não se dedicam à leitura e elas tentam viver a sua vida baseada naquilo que uma vez elas leram, naquilo que uma vez elas escutaram, naquilo que uma vez elas aprenderam. Isso é um tipo de se distanciar de Jesus. Isso é um tipo de seguir Jesus de longe. Porque a nossa relação com Jesus não deve estar baseada naquelas experiências lá do passado. A gente tem que lembrar delas, porque elas fortalecem a nossa fé, mas a verdade é que nós precisamos caminhar com Jesus hoje, para que a gente esteja forte o suficiente para não rejeitá-lo e negá-lo amanhã. Então, essa força de caminhar e continuar caminhando com Jesus, ela é o segredo para a vida cristã. Ela é o segredo para que a gente não desfaleça na fé. Se a gente começar a se afastar de Jesus, é exatamente isso que vai acontecer. Seguir Jesus de longe é o primeiro passo para negar ele de perto. Seguir Jesus de longe é o primeiro passo para negá-lo de perto. Foi isso que aconteceu. Pedro está longe de Jesus, mas quando chegam perto dele e falam: você conhece Jesus? Você andou com ele? Você é discípulo dele? Ele nega. Né? Então essa é a lição para a gente. A segunda lição que eu aprendo aqui é que Pedro ele estava se aquecendo na fogueira errada. E aparentemente parece que não tem nada a ver, assim, né? Mas o ponto é que o discípulo que busca conforto em lugares errados. O versículo fala para a gente que ele estava sentado fora do pátio. Ele estava longe de Jesus, mas de repente ele está ali no meio de um pessoal que acendeu fogueiras porque eles estavam contra Jesus. Eles foram, para a gente não esquecer, não foi só o Caifás que pediu a morte de Jesus. Vocês lembram? Foi o povo, porque Pilatos fez a proposta. Vocês querem que eu solte esse aqui, Jesus chamado Cristo, ou vocês querem que eu solte Barrabás? Quem que gritou para soltar Barrabás? Quem? O povo, todo mundo. Gritaram, bradaram, solte Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Né? Pilatos perguntou, e o que eu faço então com Jesus? Todo o povo gritou, crucifica. Portanto, eles montaram ali as suas fogueirinhas para acompanhar e ver, né, e verem se o desejo deles de fato iria se realizar. Eles estavam só esperando o veredito para eles fazerem aquilo que foi feito logo em seguida. Então, Pedro ele precisa se esquentar, precisa se aquecer, mas ele escolhe uma fogueira de gente que era inimigo de Jesus. E ele começa a se aquecer ali. E, claro, que o problema aqui não é o frio. E esse é um princípio espiritual também. Às vezes a gente passa por momentos de frieza espiritual.
Só que a grande questão aqui não é o fato de a gente às vezes ficar frio, mas é onde a gente busca se aquecer. Essa é a grande pergunta. Quando você está frio, o que aquece o seu coração? Que fogo está esquentando o seu coração? Que fogo está mantendo você? O Pedro, claramente aqui, ele tem o desejo de segurança. Ele sabe que Jesus está lá dentro sofrendo, ele sabe que Jesus vai ser crucificado. E ele sabe que esse é o destino de todos aqueles que professarem a fé em Jesus. Então, se ele responde, sim, conheço e sou um discípulo dele, obviamente ele seria detido, e seria encaminhado também para o mesmo destino de Jesus. Só que ele não estava disposto a se associar a essa dor, a essa perda de ter que admitir que é seguidor de Jesus. Então, para não perder a segurança, ele perde a sua consciência, né, do fato de que tudo, no final das contas, é uma decisão sobre que tipo de dor a gente quer sentir e que tipo de dor a gente quer evitar. Mas a dor é inevitável. Todas as escolhas, elas vão provocar um tipo de dor em nós. Seguir Jesus é fácil? Não. Seguir Jesus vai gerar uma série de dissabores para a gente. E provavelmente a gente vai ser rejeitado, provavelmente a gente vai ser alvo de chacota, provavelmente usarão termos nocivos, provavelmente pessoas se afastarão, provavelmente você vai perder algumas oportunidades. É isso. O custo de dizer sim para Jesus vai ser a sua resposta não para algumas benesses que você pode almejar na vida. Só que tem uma frase do Calvino, né, João Calvino, que é muito interessante, que ele fala exatamente isso. Ele diz que a cruz de Cristo nunca e presta atenção nessa frase, a cruz de Cristo nunca é agradável à carne, por isso tantos se desviam da sua sombra. A cruz de Cristo nunca é agradável à carne, por isso tantos se desviam da sua sombra. É exatamente isso que Pedro quer fazer. A cruz de Jesus é pesada demais. Dizer aqui que é um discípulo de Jesus tem um custo muito alto. E aí Pedro tenta sair dessa sombra, a sombra da cruz, da entrega, da morte. E, novamente, hoje nós temos uma série de fogueiras aí que prometem também aquecer o nosso coração. Você está desanimado? Tem uma porção de fogueiras aí que podem animar você, que podem te colocar para cima. Você está triste? Tem um monte de fogueiras aí que podem alegrar o seu coração. Você está cansado? Puxa, tem uma série de fogueiras aí que podem fornecer prazeres para você. Para que você se reanime, para que você se alegre, se entreta. Então, essas fogueiras aqui, né, elas representam esses ambientes aí que oferecem um tipo de aquecimento do coração, que supostamente vão resolver o seu problema das friezas da vida. Mas a gente aprende aqui com Pedro que é possível que a gente esteja se esquentando numa fogueira errada. E aí a gente vai ter problema também. Muitos buscam conforto, buscam sucesso, buscam aplausos, buscam aprovação, mas no lugar errado. Buscam aceitação, igual Pedro aqui, em lugares que negam a autoridade de Jesus. E nunca vai dar certo isso daí. Eles estão mais preocupados, às vezes, com a reputação, estão mais preocupados com os benefícios do que com a própria integridade e fidelidade. E a lição aqui para a gente é essa: discípulos que abandonam a comunhão com Cristo buscarão calor em fogueiras que os consumirão.
porque essas fogueiras aí se apagam rapidamente também. Essas fogueiras aí são ilusórias. O único que pode, de fato, aquecer um coração que está gelado, um coração que está frio, e manter essa chama acesa é o poder do Evangelho. É próximo de Deus. A gente viu sobre Judas, né, que Judas saiu e o texto fala que Judas entrou na sua noite. Judas foi para uma escuridão, e essa escuridão ela é poética ali, ela não está falando só porque ficou de noite, está falando que Judas foi para uma escuridão sem volta. Ele foi se afastando da luz que era Jesus e entrou numa escuridão que ele se perdeu para sempre nessa escuridão. E é a mesma coisa que acontece aqui, se você se afasta de Deus, você vai começar a esfriar de tal maneira que daqui a pouco você está congelado. Né? A terceira lição aqui é que Pedro negou Jesus. E é interessante porque Pedro é o discípulo que finge não ser quem ele é. Isso aqui é o mais interessante. Pedro, ele tenta fingir que não é quem ele é de fato. Quem é Pedro? Pedro é um discípulo de Jesus. Pedro conhece Jesus ou não conhece? Conhece. Pedro é amigo de Jesus ou não é? É. Pedro sabia que ele era um seguidor de Jesus? Não sabia? Sabia. Mas qual é a resposta dele? Por 3 vezes ele nega Jesus, mas ele nega Jesus negando a sua própria identidade também. Ele diz que não conhece Jesus, mas ele está fingindo que ele não é quem ele de fato é. Porque ele conhece Jesus e ele é sim um seguidor de Jesus, ele é um discípulo. Ele é um amigo de Jesus. O versículo fala para a gente que ele negou outra vez, né, do 72 ao 74 fala isso, né, e ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E é interessante porque ele vai ficando nervoso, né? A primeira pergunta ele responde, você conhece Jesus? Você não é um discípulo dele? Não conheço. Aí ele vem a segunda pergunta, você é um seguidor de Jesus? Você não é um que anda com ele? Aí ele já está mais bravo, né? Eu já disse que eu não conheço ele, não sei de quem vocês estão falando. E aí vem a terceira vez. Você é sim alguém que anda com Jesus, até o teu jeito aí está te entregando, o jeito que você fala está entregando. E aí aqui ele fica muito nervoso. E aí o texto fala que ele vai negar Jesus de maneira veemente com juramento. O termo que usa aqui, porque a fala dele é a seguinte, não conheço tal homem. Só que o termo, o juramento aqui é interessante, porque esse é o clímax, né, da queda de Pedro, porque esse termo aqui, ele é mais ou menos a ideia assim, é um juramento veemente, como se fosse uma espécie de automaldição. Essa coisa assim de você lançar uma maldição, né? Ele está meio que lançando uma maldição, ele está falando assim, maldição, eu já disse que não conheço Jesus, não sei quem ele é. E essa negativa aqui dele é uma renúncia pública da fé que ele possuía. Isso aqui é interessante, porque Pedro, né, ele está agindo como se Cristo de fato fosse um desconhecido e como se ele não tivesse nenhum tipo de relação mesmo com Jesus. Ele flerta aqui com uma apostasia. O ponto é que a gente sabe que ele está simulando uma apostasia que o seu coração não foi vítima ainda. Mas isso não deixa de ser uma negação pública da sua fé. E isso é grave. Isso é grave. Muitas pessoas hoje fazem o mesmo que Pedro. Né? Quando questionados, dependendo de quem questiona, dependendo do ambiente em que é questionado, também agem assim, como se Cristo fosse irrelevante. Como se, eu não conheço. Eu vou lá na igreja de vez em quando. Você segue Jesus? Você crê em Jesus? De vez em quando eu vou na igreja porque é legal, porque a minha família vai, né? Tentam amenizar a importância de Jesus.
É possível a gente negar Jesus quando a gente esconde a nossa identidade cristã para obter certo tipo de conforto. A gente nega Jesus também quando a gente molda as nossas convicções para que elas não confrontem a cultura na qual a gente vive e para que a gente também não seja confrontado pela cultura ao nosso redor. Então a gente às vezes opta por ficar escondido nesse lugar assim de nem tão longe, mas também nem tão perto de Jesus. Esse talvez seja o ideal. Só que olha esse detalhe aqui, negar a Cristo não exige palavras. Basta você viver como se ele não fosse quem ele é. Você não precisa negar Jesus com palavras. Mas quando você vive a sua vida como se Jesus não fosse quem ele é, isso é uma negação. Isso é rejeitar também a Jesus. A conclusão aqui é que, gente, cedo ou tarde o galo canta. Cedo ou tarde o galo canta. E Pedro ouviu o galo cantar. A palavra que Jesus havia predito sobre esse evento, parece que acerta a consciência dele. Pedro cai em si. Ele chora. E esse choro aqui não é um choro de remorso. Não é aquele choro assim de, puxa, não consegui, né, fracassei de novo. Mas esse choro de Pedro, ele denota um quebrantamento redentor. Esse choro e esse evento, na verdade, foi o início de um processo de restauração na vida de Pedro. Pedro negou sim Jesus, mas ele foi restaurado novamente. Queridos, essa é a nota de esperança aqui, quando a gente olha para um vilão como Pedro, que na hora que a pressão chega, nega Jesus. Na hora que fica com medo da consequência, diz que não conhece Jesus, que prefere seguir Jesus de longe. Existe uma nota de esperança aqui para ele e para nós também. Porque eu aprendo aqui que cristãos verdadeiros podem cair. Cristãos verdadeiros podem negar Jesus até. Só que eles não permanecem negando. O Espírito Santo vai fazer o galo cantar para você. E você vai chorar também e vai se arrepender, porque não há redenção sem choro, assim como também não há perdão sem arrependimento. Perdão é para quando há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. E é exatamente isso que acontece aqui, e a minha pergunta é, você também talvez não está sendo um Pedro? De repente, hoje, você percebeu que você tem seguido Jesus, só que de longe, meio distante. Talvez você também, assim como Pedro, buscou e tem buscado algum conforto, só que um conforto onde Cristo não está, em alguma fogueira que Cristo não está presente. Talvez você, assim como Pedro, também tem vivido como se não conhecesse Jesus. Não conheço, não sei quem é. Eu quero que você entenda essa palavra de hoje como um cantar do galo para você. Imagine que essa palavra é o galo cantando aí. E que essa palavra de Jesus para Pedro também atinja o seu coração. E se for necessário, chore, mas se arrependa e volte. Porque Cristo não negou a cruz por Pedro e Cristo não negou a cruz por você. Não negue a sua cruz por ele também. A conclusão é que o galo cantou, e essa ideia de galo cantar não apenas indica aqui o final da noite, o início de um dia, mas esse galo cantando aqui foi um som da consciência sendo despertada para a realidade. Pedro olhou para o templo, mas
mais do que isso, ele olhou novamente para Jesus, e por isso eu escolhi esse texto, porque Mateus aqui ele não deixa evidente, mas Lucas, que é o texto paralelo e conta essa mesma narrativa, ele nos dá alguns acréscimos de informação aqui. Lucas capítulo 22, do 60 ao 62, diz assim: E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Ou seja, ele está negando Jesus aqui, né? Dizendo que não conhece. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nós estamos falando aqui sobre vilões que, na ocasião da Páscoa, estiveram em contato com Jesus, estiveram diante de Jesus. Caifás esteve diante de Jesus, Pilatos esteve diante de Jesus, Judas esteve diante de Jesus e Pedro também. Só que é interessante aqui que quando Pedro nega pela 3ª vez, o que Lucas está dizendo é que ele nega e aí ele olha em direção ao templo e no exato momento que ele olha para o templo, Jesus está saindo de dentro do sinédrio. E quando Jesus sai de dentro do sinédrio, Jesus olha diretamente para Pedro. O olhar dos dois se cruzam. Pedro está agora diante de Jesus. Acabou de negá-lo 3 vezes. E Jesus dá aquela olhada, né, para Pedro. E eu até brinco com o pessoal, né, que eu falo assim, se fosse eu ia até dar uma piscadinha assim para Pedro. O que eu falei? Eu falei que você ia fazer isso, né? Mas Jesus olha para Pedro e o olhar de Jesus, por incrível que pareça, não é um olhar de desprezo. O olhar de Jesus, ele dizia assim para Pedro, eu sabia, eu falei, mas, Pedro, mesmo assim eu te amo. É isso que aquele olhar de Jesus significou. Jesus falou, Jesus sabia, mas mesmo assim, Jesus amou Pedro. E naquele olhar, naquele encontro de Jesus com Pedro, cruzando aquele olhar, Pedro entendeu tudo. E aí ele chora. Ele chora não porque, ele foi pego traindo Jesus. Mas ele chora porque ele foi amado, mesmo tendo caído. Essa é a grande diferença que vai fazer a gente se desesperar e se afastar para a escuridão, assim como Judas fez. O problema de Judas foi que no pacote de rejeitar Jesus, você rejeita o perdão também. Agora, Pedro, ele entende que ele foi amado por Jesus. Aliás, Jesus declarou isso, né? João 13 fala que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Jesus sempre demonstrou que amava eles, mesmo sabendo de maneira antecipada da fraqueza deles. Não acho que você é mais forte que Pedro, não acho que você é mais forte que os discípulos que andaram com Jesus. Você não é. Você vai estar fraco em vários momentos. Talvez você vai desejar se afastar de Jesus. Talvez alguns aqui já estejam num estágio de queda, talvez você já caiu, você já traiu Jesus, você já está abandonando Ele. Mas eu quero que você olhe para Jesus agora, mesmo de distante. Olha para Jesus agora e veja se você não vê amor nos seus olhos. Veja Jesus dizendo isso para você. Há um Cristo que nos olha com amor, mesmo em meio às nossas quedas. As nossas quedas não pegam Jesus de surpresa. E Ele não colocou como condição nos amar com a condição de a gente nunca cometer nenhum deslize. Jesus sabe quem nós somos. E mesmo assim Ele decidiu amar cada um de nós a ponto de entregar a sua vida. O que você precisa é lembrar que as quedas da vida, elas não são um fim para alguém que é discípulo de Jesus. Uma queda não é o fim, não é o fim da história. Mas assim como Pedro, às vezes as quedas servem para que se inicie o processo de restauração. Às vezes a gente cai para a gente aprender a voltar para Jesus.
Às vezes a gente precisa se afastar e cair para a gente cruzar o olhar novamente com Jesus e perceber onde de fato existe o amor verdadeiro por nós. Ninguém vai amar mais você do que Deus. É por isso que ele deu o seu filho, porque ele amou o mundo de tal maneira. Esse galo ainda canta, e ele canta toda vez que a gente nega Jesus, que a gente trata Jesus de maneira indiferente. Toda vez que a gente se aquece em fogueiras que Jesus jamais estaria. Toda vez que a gente se cala quando essa pergunta de qualquer forma surge: você não é um deles? Nesses momentos, o galo vai cantar também. Só que o canto do galo é um canto de esperança, porque ele nos lembra que a queda não é o fim, é o início da restauração. E eu convido você hoje, talvez você precise sair aí dessa fogueira no pátio, talvez você precisa voltar desse estado de negação, de indiferença a respeito de Jesus. Talvez você precisa deixar o fogo errado e correr para os braços do Mestre. Afinal, ele está olhando com amor para você também.